A equipe foi conhecer o trabalho de uma psicopedagoga para entender de que forma a criança ou adolescente que apresenta o déficit de atenção e hiperatividade é tratado. Ela também nos dá dicas de sinais que podem ajudar na identificação da doença. Veja. E agora vamos entender como trabalhar o indivíduo que apresenta déficit de atenção e hiperatividade com a psicopedagoga Andréia Moreno. Andréia, existe algum trabalho específico para quem possui essa patologia? Na psicopedagogia, nós apresentamos duas frentes de trabalho em relação ao TDAH. Nós podemos fazer a avaliação desse transtorno e a intervenção frente ao transtorno. A avaliação, ela costuma ser multiprofissional. Então, quando o paciente chega até o psicopedagogo, muitas vezes ele já passou por outros profissionais. Mas o psicopedagogo, ele possui uma série de recursos e instrumentos, como checklists para observar os comportamentos dessa criança, observar com a família quais são as dificuldades que ela vem apresentando, observar os materiais escolares dessa criança, agenda escolar, bilhetes sobre queixas escolares, e a fazer testes, atividades para observar onde essa criança está apresentando dificuldade. Apresentado todo esse material da criança e feita a avaliação, se chegando a um diagnóstico, a psicopedagogia vem com um processo de intervenção psicopedagógica, que é quando são elaboradas sessões com estratégias para se superar as dificuldades, não apenas se avaliar, mas também superá-las. E estas estratégias são as mesmas entre crianças e adultos? O que muda, as estratégias basicamente são as mesmas. O que muda é que o universo infantil e o universo adulto possuem demandas muito diferentes. Então, quando a gente atende uma criança, a gente vai trabalhar as estratégias para ela superar as dificuldades de déficit de atenção e hiperatividade em relação às suas atividades escolares, às suas amizades que nem sempre têm um fruto apropriado por conta das dificuldades de comportamento dela, e vamos ver a relação dela com a família, como é que o psicopedagogo pode interferir para que essa relação seja apropriada. Já no universo adulto, a gente vai ver como o déficit de atenção está interferindo na vida profissional desse adulto, na vida afetiva, na vida interpessoal dele, e nós vamos apresentar estratégias para trabalhar com a ansiedade, com as dificuldades de atenção, de concentração, para que ele melhore o desempenho dele na vida profissional e interpessoal. Dê algumas dicas de sinais que as pessoas, as famílias ou os professores podem ter para identificar se a criança ou o adolescente ou até mesmo o adulto possui essa patologia? Bom, como o próprio nome da patologia já diz, déficit de atenção. A primeira coisa que a gente vai observar é se essa pessoa está tendo déficit de atenção. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai falar, não, ela presta atenção em tudo, até a mosca que passa perto dela, ela presta atenção. Isso não é a atenção que nos interessa. A gente precisa observar se a criança não está, ou o adulto, não está com déficit de atenção em relação à atenção seletiva. O que acontece? Eu estou aqui com você agora conversando. Enquanto a gente conversa, muitas outras coisas estão acontecendo. O ventilador está ligado, um carro passa pela rua, buzina, toca a campainha. No entanto, a minha atenção ela está voltada para você. Isso se chama atenção seletiva. E é em relação a essa atenção que a pessoa portadora do TDAH, ela possui dificuldade. Então, o professor precisa prestar atenção, e o pai, se essa criança tem essa dificuldade, se ela se perde em meio aos estímulos e não consegue manter o foco em relação a uma determinada atividade. Hiperatividade. Então, eu estou fazendo uma atividade, por exemplo, que é altamente intelectual, e minhas mãos não param de se mexer, meus pés não param de se mexer, eu estou fazendo uma atividade, um problema matemático, uma leitura, e peço para beber água, para levantar a todo momento, para me mexer, para andar em volta da mesa. Ou seja, são atividades corporais, sinestésicas, que não são necessárias para aquela atividade, mas meu organismo, meu corpo pede aquele movimento, por isso hiperatividade. A gente precisa observar se essa criança ou se esse adulto começa uma atividade e deixa ela sem término.
Precisa observar se as oscilações de emoção dessa pessoa não são constantes. Então a pessoa começa a fazer atividade super tranquila, passa 2, 3 minutos, a pessoa está extremamente agressiva, extremamente irritada. Então essas oscilações de comportamento também são bastante típicas. Observar se a pessoa não tem se colocado muito para baixo, comparando-se com outras pessoas e dizendo ela consegue e eu não. Então esses indícios são grandes indicadores de que essa pessoa pode estar passando por essa dificuldade. Isso, existe alguma literatura que você pode dar indicação para a família? Porque, além, eu acho que é importante a família também se inteirar sobre o assunto, quanto mais melhor, né, André? É muito importante que a família e a escola trabalhem em parceria, porque geralmente esse tipo de transtorno ele é observado na escola, principalmente, porque é onde a criança passa maior número de horas e onde é exigido que ela fique sentada, que ela preste atenção. Em casa, as demandas são um pouco diferentes, a criança fica sentada, um pouco assistindo TV, levanta, vai almoçar. Então é uma dinâmica um pouco mais ativa e às vezes isso passa um pouco mais despercebido. Na escola nem tanto. Então o que eu oriento, uma leitura que eu acho bastante interessante, tanto para pais como para professores, é um livro que se chama Miopia da Atenção, do professor Celso Antunes, da editora Salesiana. E eu indico essa literatura porque ela é muito fácil, de fácil acesso, fácil compreensão, e o que ele tem de muito interessante é que ele fala sobre o déficit de atenção e hiperatividade nas diferentes faixas etárias. Então você consegue entender como esse transtorno se apresenta numa criança de 6 anos, de 10 anos, num adolescente, até a fase adulta. Então qualquer profissional ou qualquer familiar que pegar essa leitura e realizá-la, vai conseguir entender o seu parente, o seu filho, marido. Então é bastante interessante. Com certeza, e lembrar que os pais jamais podem achar que isso é uma bobeira, que isso é uma teimosia de quem está do lado, né? Na verdade, o que a gente tem que lembrar tanto aos pais como familiares e professores é que a pessoa que sofre do transtorno, ela sofre porque ela tem dificuldade para estabelecer vínculos afetivos, para manter amizades prolongadas, ela acaba tendo um desempenho escolar abaixo da média, e isso a faz sentir uma autoestima rebaixada. Então a gente precisa ter muita paciência e muita persistência para lidar com esses indivíduos, e não a crítica exagerada, porque é um transtorno, então foge do controle dessas pessoas. Elas não estão sendo agitadas ou desatentas porque elas querem, mas sim porque elas possuem uma dificuldade específica.